Bem-vindo novamente a mais um episódio de Afiando o Seu Machado. Hoje nós vamos afiar o machado com uma empreendedora que tem uma empresa que a maioria dos empreendedores não gostam. Afinal de contas, né? Ela é a responsável por cobrar vocês. E a mim também. Mas é um mal necessário, né? Mas antes eu gostaria de contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, chegou numa cidade do interior um circo. E todo mundo olhava, e naquela época os animais podiam estar presentes no circo, né? Era uma coisa normal. E passou na rua principal um desfile de girafas, leões, elefantes, e um garoto, na casa dos seus 16 anos, muito interessado queria conhecer todos esses animais de perto. Mas ele não tinha condições de pagar a entrada do circo. Como bom garoto, cidade do interior, resolveu dar a volta por trás e entrar por debaixo da lona. Olhando para os animais, ele começou a ficar admirado. A jaula do leão, do tigre, a girafa e todos aqueles animais. E de repente ele se depara com um elefante amarrado em um dos seus tornozelos numa estaca de pau fincada na terra. Assustou-se com aquilo e de pronto deu de cara com o tratador dos animais. O tratador chegou para ele, pegou pelo braço e falou: olha, você não pode ficar aqui, você tem que sair. E ele, muito assustado, ele: tudo bem, mas me explica, por que esse elefante está amarrado desse jeito? Você não tem medo que ele fuja? O tratador fala: não, ele não vai fugir. E o garoto insiste: você não tem medo que ele fuja? Como você pode garantir que ele não vai fugir? Então o tratador contou para ele: esse elefante chegou para cá muito filhote. E na época nós fizemos a mesma coisa, amarramos uma corda e colocamos essa estaca. Ele tentou fugir várias vezes, mas ele não conseguiu. E com o passar dos anos, ele, percebendo que não conseguia, desistiu de tentar fugir. Então hoje, quando nós amarramos o tornozelo deles, junto a essa corda, com essa estaca, ele já nem tenta fugir, porque ele não sabe a força que ele tem. E você sabe a força que você tem? Nosso desafio aqui, na verdade, né, o afiar o machado, é justamente fazer você reconhecer a sua força, mas de uma forma muito real, com quem sabe e com quem faz. Então, após essa nossa pequena introdução, vamos ao que interessa. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você pela disponibilidade de tempo. E aí eu gostaria de saber de você um pouquinho, né? Quem chegou primeiro, a contadora ou a empreendedora? A empreendedora. Como ela chegou? Então, eu sempre trabalhei com empreendedorismo, vendi Avon para as amigas da minha avó, Natura. Então, sempre começou ali, eu procurava formas de empreender. Tá, mas essa forma de empreender veio por uma necessidade financeira, uma necessidade de crescer, de sair de onde você estava. E em que momento isso aflorou para você dentro de uma oportunidade? Como é que a contabilidade chegou para você? Então, vamos lá. Sempre a gente teve bastante questões financeiras. Então, meus pais são bem humildes. Então, eu precisava ali mudar de vida e tentar ajudar eles. Então, desde os 12 anos, eu começava já a trabalhar ali, procurava oportunidades para tentar ter uma renda, né? Então, o empreendedorismo, ele é muito proativo, né? Então, a pessoa busca soluções. E aí foi que eu me encontrei ali mais para frente, e trabalhando em outras áreas também, como CLT, foi fazer o empreendedorismo, que é ir trabalhando, né, de forma empreendedora dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, você sempre investiu em você. Você sempre se viu como uma empreendedora na sua carreira. Sim. Mas você já chegou de cara na contabilidade? Passou antes? Como é que a contabilidade chegou na tua vida? Então, na verdade, a contabilidade, ela que me escolheu, né? O meu tio também, o meu tio chama Dácio, ele sempre me ajudou com questões de exercícios do ensino médio. Então, ele falou para mim, por que você não vai para a contabilidade, que é uma área promissora, vai dar bastante resultado e você pode tentar. Então, logo depois, para o ensino técnico, eu já fiz o técnico de contabilidade. E aí foi quando eu iniciei mesmo, com 18 anos ali, já na contabilidade. Então, você foi CLT dentro de uma empresa atuando na área de contabilidade. Isso. E ali você percebeu que havia um match, havia um certo brilho no olhar, houve uma paquera entre você e a contabilidade? Sim, porque o que acontece, né? Quando eu iniciei o técnico, no mês seguinte eu já arrumei estágio.
Então foi muito bom para mim, assim, eu comecei como estagiária, logo depois de 9 meses já fui efetivada, então comecei a aprender bastante coisa e procurar também conhecimento. Há quanto tempo você está assim, desde que você chegou na contabilidade, pôs o seu pé a primeira vez, até agora mais ou menos quantos anos? Uns 15 anos. 15 anos. E aí você resolveu fazer faculdade. Isso. E aí o que a faculdade não te contou? Porque é uma coisa, né? Você faz o técnico, você tá lá atrás da mesa, tudo muito bonitinho. Mas vem a faculdade, e você fala, nossa, você é contadora. Que legal! O que a faculdade não te contou quando você saiu da faculdade e teve que enfrentar a realidade? Você já saiu para um escritório ou você saiu, continuou no CLT e depois foi para o escritório? Como é que foi essa transição, né, de CLT contadora para CLT empreendedora? No caso, porque você é funcionária da sua empresa, né? Não tem como ser diferente. Como é que isso chegou na tua vida e o que a faculdade não te contou? Quais foram as surpresas que você teve quando você falou, ok, canudo na mão, tá, e agora? O que eu faço? Então, na parte do técnico, eu ainda estava como estagiária. E era um escritório pequeno, era eu e meu chefe na época. E assim, não tinha por onde crescer. E eu sempre buscava fazer mais. Então, como o escritório era dele, ele queria ali pegar a maior parte e me passava o básico. Então, eu ia procurando oportunidades, encontrei uma multinacional que era basicamente como eu trabalhava na Paulista. Então, tinha várias empresas ali, né? Então, eu consegui uma outra oportunidade numa multinacional e aí que foi que eu fui para a área tributária. Saí do contábil, de ficar escriturando débito e crédito, para uma área mais tributária. Né? Pois é. Vamos fazer razonete? Sim. A razão de você ter mudado para o tributário foi o razonete? Pois é, que era o sistema DOS ainda, era bem novo também, aquele sistema antigo, então... Olha que isso entrega a idade, hein? Pois é, tô com 35 anos, mas desde os 17, 18 anos já estou na área já. Tá, e o que a faculdade não te contou? O que o curso superior fala? Porque assim, a gente entra com uma ilusão na faculdade, vamos combinar, né? A gente fala assim, cara, eu entrei na faculdade, que legal, vou me formar nessa área... E é tudo muito bonitinho, tudo muito legal. Mas o que não te contaram? Quando você pôs o pé para fora, com o canudo na mão, quais foram os desafios? Qual foi o primeiro desafio que você enfrentou? Que você falou, cara, não me prepararam para isso. E que você percebe que, de alguma forma, é uma deficiência. Então, a faculdade, ela não te passa ali a questão da prática, né? Então, você é ali... Você estuda só a teoria e eles... te passa para você ser um operacional, não essa parte de gestão. Então, eles não colocam, assim, essa parte de como você vai liderar a empresa, o empreendedorismo. Então, na faculdade não me ensina isso. É bem carente essa parte. Então, quando você está num estágio ou está já como um profissional, então você tem muitos desafios ali da falta de experiência, o medo, que é bastante... né, de você procurar ter iniciativa própria de procurar coisas melhores para fazer, conhecimentos também para você desenvolver na carreira. Um outro detalhe também é que a contabilidade também ela não é muito unida. Então, você não tem muitos amigos ali para estar te ajudando. Então, você tem que se virar praticamente sozinho. Como assim ela não é unida? Vocês não se falam? Se falam, mas se puder atrapalhar você... acontece. Nossa! Sim. Eu pensei que era só no mercado financeiro que isso acontecia. Não, acontece. Passar informações incorretas. O cliente também, às vezes, não sabe também, tem essa parte, né, de não conhecer. Então, você tem que ir atrás de tudo. Então, esse despreparo que a faculdade dá, porque assim, ela te prepara de uma forma teórica, né? Mas o preparo mesmo para você lidar com o dia a dia como empresa, porque você sai de lá como um prestador de serviço, né? Você não se vê como empresa. Porque é muito fácil o professor falar, não, você vai poder ter o seu escritório. Tá, legal. Mas, e aí fica a reticência no ar, né? Como? Porque como se vender, como precificar o seu trabalho. Então, esse despreparo, de alguma forma, é uma base para você ajudar os seus clientes. E como é que você vê a contabilidade de hoje versus a contabilidade de 15 anos atrás? Porque antes era bem isso. Eu sento, imito DARF, DANSP, DAS e entrego para o meu cliente. Hoje a gente percebe que falta informação. E a gente sabe que sim, tem, infelizmente, alguns contadores que são um pouco engessados, né? Sim. Então, dentro da tua empresa, como é que você procura usar essa experiência inicial a seu favor e a favor do seu cliente? Dá para a gente dizer que existe uma contabilidade consultiva?
Sim, existe, né? A contabilidade antigamente, ela era mais o contador é conhecido como guardador de livros, né? Então, era só papel, não tinha muito tecnologias também. Hoje tem a inteligência artificial também para resolver assuntos, ajudar na decisão. E o contador hoje, ele ajuda muito nessa tarefa, né? De estar cuidando da parte estratégia da empresa. Então, a contabilidade consultiva, ela vem quanto a isso, né? Tanto que com a contabilidade, com a reforma tributária, que é o que vai mudar muita coisa a partir de 2026, o contador ele precisa estar na frente, lado a lado do empresário, porque senão não vai conseguir. As empresas vão fechar, o empresário ele não sabe ali administrar suas finanças, então isso acontece bastante. Tá, então vamos entender o seguinte. A tecnologia, ela veio, ela auxilia, mas não substitui, certo? Certo. E assim, o quanto que o empresário hoje precisa entender do fiscal, do contábil, do tributário? Ele precisa ter esse entendimento ou ele precisa estar aberto a este entendimento? Porque a gente sabe que existe uma recusa, né? Você, como eu falei no início da nossa conversa, todo mundo olha para você como uma vilã. Você é que emite os impostos, né? Como se você fosse a responsável. Mas existe uma resistência também do empresário, do empreendedor, em buscar essa informação. Então, quando a gente fala de uma contabilidade consultiva, como é que ela funciona na tua visão? Porque, assim, você veio amadurecendo ao longo de 15 anos, você viu todo esse progresso, né? Então, o que é essa contabilidade consultiva e como você vem empreendendo dentro disso? Qual é a visão que você tem nessa questão do tipo, olha, não é só imprimir documentos, é orientação, é reunião. Qual é a recusa que o cliente tem? Quais são as barreiras que os seus clientes têm com relação a isso? Olha, tem clientes que eles não entendem e fogem realmente, eles acham muito difícil, que não é da área deles. Tem outros que procuram se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Hoje existe também diversas maneiras também, tem o Sebrae que eu vejo ali, eu tenho contato com eles, e ensina fluxo de caixa, que é interessante o empreendedor saber. Tem empreendedor que ele não sabe nem quanto que sai o produto dele. Então, essa parte desse cálculo é importante tá fazendo, tá a par disso, né? Uma outra situação também que a contabilidade consultiva ensina, né? É ajudar o cliente também a saber dos números deles. Né? Então, a gente está ali, ensina o cliente também o que ele precisa olhar, emite balanços, reuniões, orientações para poder estar ajudando ali no dia a dia. Porque também vem gerente de banco oferecer coisa, né? Então, consórcio, oferece várias coisas e a pessoa vai ali pegando. O empresário, ele não sabe, né? Então, ou acontece seja, isso. Dentro do consultivo na contabilidade, existe a questão, por exemplo, eu pego muito nas empresas que eu trabalho com relação à precificação, a fluxo de caixa, né? Porque a pessoa pensa que o caixa está no banco. Isso. Né? E, na verdade, onde é que está o caixa da empresa? Então, o que acontece? Eles misturam muito, né? Os bens da pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Então, vira aquela salada. É bem complicado. O cartão de crédito também, às vezes, usam para poder ter crédito, né? Ele acaba usando da pessoa física como capital próprio, então acaba confundindo. E aí o empresário já começa dessa forma, né? E aí, o quanto isso complica na contabilidade? Você olhando como profissional, fala, cara, o que você teve que adquirir de conhecimento extra, né? Porque a gente sabe que mexe com o psicológico do profissional, do empreendedor, quando a dívida chega, né? Porque falta conhecimento. E assim, a Constituição já diz, né? O não conhecimento não significa não cumprimento. Ou seja, não é porque você alega desconhecimento que você não pode cumprir, porque a lei é pública, né? Só que, se a gente for pegar direito tributário, fiscal, contábil, é muita coisa. Então, o que você foi afiando o seu machado na sua carreira, no seu crescimento como empresária, como empreendedora, como contadora? Quais foram, digamos assim, as pedras que você usou para afiar o teu machado para falar, cara, eu consigo entregar isso e isso para o meu cliente, por quê? Porque eu passei por isso. Ou seja, é muito da tua experiência pessoal também, né? Sim. Verdade, porque, por exemplo, como a contabilidade, ela ensina ali você analisar balanço, fechar, mas não ensina você ser empreendedor, você fazer um fluxo de caixa. Tem uns outros pontos também que
formular preço, precificação. Então, eu procurei ter mais conhecimento, entrei numa segunda faculdade, que é a ADM, para ajudar nessa parte de gestão. Então, eu acredito que a administração também ajuda muito nisso. Né, um fluxo de caixa, como você saber um valor de uma empresa, né, ver o índice dele de liquidez ou não. Então, essa parte ajuda muito. Não basta né? só fazer uma análise vertical e horizontal do balanço, né? Verdade. E a parte também do conhecimento é o que ninguém tira de você, né? Então, você ali indo atrás do conhecimento, buscando informação e procurar soluções, né? Tanto para a vida pessoal como profissional do empresário é excelente. Ou seja, não basta apenas sair com um diploma, né? Isso, não basta. Você tem que buscar mais conhecimento. E é justamente aí que entra o grande desafio, né? Por quê? Porque tem pessoas que elas saem da faculdade, me formei, pronto, e acabou. E não é bem assim, a gente sabe. E hoje o mercado está muito assim, né? Que nem você falou, uso da inteligência artificial na contabilidade. Esse é um ponto interessante. De que forma a inteligência artificial te auxilia como profissional, como empresária, como contadora, né? Porque você não é só contadora do outro, você é a sua também, né? Sim. Ou seja, em casa de ferreiro espeto de pau? Eu consigo fazer tudo certinho, separar, né? Igual a gente ensina para os clientes. Entra com a consultoria empresarial também, porque eu só não trabalho com contabilidade, mas com a consultoria empresarial para a gente estar a par, né? Da situação do cliente, que às vezes o financeiro é uma coisa e a contabilidade só chega um mês depois, né? Então, não tem essas informações. A terceirização do financeiro, que é o BPO financeiro, que é muito importante para a gente saber ali o que está acontecendo no dia a dia do cliente, né? Então, eu tenho ferramentas, por exemplo, a NewCont, que é um sistema que ele faz pela inteligência artificial. Então, eu insiro o balanço patrimonial lá e ela já consegue me passar os índices, a situação das empresas e aí ajuda na tomada de decisão também, junto com a minha análise. Ou seja, não basta só ter a inteligência artificial, você tem que ter também a inteligência profissional? Tem que ter. Porque não dá, né, para confiar totalmente numa informação ali, né? Tem que analisar direitinho. E quais são os seus desafios no dia a dia como contadora, como empresária, como empreendedora? Porque é importante a gente falar das três, né, do tripé. Porque não é só a Sheila contadora, não é só a Sheila empresária, não é só a Sheila empreendedora, né? É a Sheila como um conjunto. Porque antes do profissional chegou a Sheila, né? Ela tem as suas crenças, tem as suas limitações, que ela precisa vencer. Então, qual foi a primeira barreira que você teve que vencer, que você olha hoje e fala, pô, se o meu contratante conseguir vencer essa barreira, a gente consegue chegar junto. Porque você também teve limitação, não teve? Tenho. Questão de medo, insegurança, aquela questão de medo de errar, porque a gente quer fazer, entregar o melhor. E às vezes aceitar que a gente erra também e ajuda no processo também é importante, né? A questão também do cliente entender o nosso trabalho também como consultor e colaborar, né, para a empresa dar certo, que às vezes o cliente acha que não, é obrigação do contador saber, eu não tenho obrigação disso. E aí às vezes acaba atrapalhando também. Ou seja, dentro do seu dia a dia existem prazos. A gente sabe que existem prazos, que não dá para você pegar uma nota fiscal de janeiro e colocar para hoje, né? Uhum. Eu achei essa nota. Quanto que isso acontece? Bastante. Acontece bastante, porque eles perdem nota, às vezes nem pede nota, e é importante ter essa questão de separar. Então, gastou com despesas da empresa, é importante pedir nota fiscal, ter esse documento que comprove, porque depois a Receita Federal pode pedir também, né? Na questão de pessoal, acontece da gente ter que ter o equilíbrio, né? Porque às vezes não tem, você trabalha muitas horas, 14, 16 horas trabalhando, e aí às vezes acaba deixando de dar atenção à família, ou à sua saúde física também, praticar atividade física. Então o equilíbrio é muito importante para o empreendedor. E você consegue passar isso para o teu cliente também? Então, é bem difícil, eu tô tentando também, porque você acaba ali com os prazos, sempre surge demanda nova, então a gente tenta separar ali pelo menos 1, 2 horas por dia para poder estar fazendo atividade, todo o que resta de tempo para poder colocar como prioridade. Ou seja, não basta cuidar só da empresa, tem que cuidar da pecinha que está atrás da empresa. Sim, e tem até uma frase importante que fala, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Então essa parte é bem importante. Doente a gente não consegue fazer nada, né? E qual é a pior doença? A emocional, a física
Eu acho que é mais emocional também, porque a gente se cobra muito, né? E a questão também de absorver muito de um lado, às vezes o cliente não está conseguindo vender, você tem que procurar formas ali para poder estar ajudando. Então, essa parte acaba você trazendo para o lado pessoal. Tá, então, o que é mais forte hoje para a Sheila? A Sheila contadora consultiva ou a Sheila contadora educativa? A consultiva. E qual a diferença do consultivo para o educativo? Então, eles estão juntos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está dando uma consultoria consultiva, a gente está educando e ensinando o cliente ali a fazer o certo. Então, qual é a preocupação da Sheila quando chega um cliente novo para ela? Então, sempre o que acontece lá na Miguel e Monteiro, a gente procura buscar também ver o histórico do cliente, porque às vezes não vem as informações, tentar levantar ali se tá tudo certo, a regularização dele, se tem alguma coisa pendente, para depois dar seguimento. Então, quando o cliente chega, você faz meio que um levantamento de toda a situação da empresa. Um levantamento. A gente procura também fazer reuniões para poder conversar com o cliente e ver o que a gente pode estar ajudando também. E qual é a resistência do cliente a isso? Geralmente, quando eles chegam, eles querem mudar, né? Então, às vezes está insatisfeito com a contabilidade anterior, então é um pouco mais flexível. Tá. E no decorrer da carreira da Sheila, quais foram os maiores desafios? Agora a gente vai falar do pessoal, tá? Porque a gente sabe que existem desafios, existem preconceitos no mercado e a gente não está aqui para passar pano, né? Porque o empreendedor, ele investe em si, ele assume riscos, ele aceita desafios. Mas o maior desafio é que você falou, por exemplo, primeiro tem a cobrança, eu não posso errar. Em que momento você assinou esse contrato que você não podia errar? Né? Porque você está fazendo, você vai errar. Você é passiva de erro, como qualquer um de nós. Eu erro, você erra. Eu, ao longo dos meus 30 anos de carreira, errei muito. Tanto no trato pessoal, quanto no profissional. Não vou dizer para você. A gente não está isento disso. Mas existe esse medo de errar, né? Então, tem também preconceitos. Você é mulher, né? Como é que é quando o cliente chama a tua empresa de contabilidade e aparece a Sheila para conversar? Você sente que existe um certo preconceito de olhar, pô, peraí, eu tô conversando com uma mulher, eu sou um homem. Porque tem o machismo também, meio embutido ali naquela brincadeira. Você já percebeu isso? Você já sentiu? Já percebi. E assim, como a minha empresa é o sobrenome meu e do meu marido, então às vezes pensa que está falando com o Miguel, né? Então eu até troquei a fotinha também no WhatsApp para poder estar aparecendo ali, porque o meu marido, ele cuida da parte contábil. Uhum. Então, sempre diretamente a pessoa vai estar falando comigo como gestora, né? E como é que é esse preconceito? Você percebe isso de uma forma latente? Ou ele é uma coisa muito diluída? E depois o cliente vai falando, pô, peraí, essa profissional realmente consegue me ajudar. Mas até chegar nesse ponto, existe uma salvaguarda. Você percebe esse preconceito? Como é que é esse preconceito com a Sheila? Então, tem clientes que não fecham, procura fechar com um homem ou com um amigo, que é melhor, que já conhece. Mas assim, graças a Deus eu não tive dor de cabeça. Foi poucos casos mesmo. Uhum. Porque assim, tô te fazendo essa pergunta, porque há alguns anos atrás eu assisti uma entrevista da Anitta e, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que ela falou o seguinte, bom, eu procurei aprender inglês para não ser passada para trás. Hoje estou aprendendo francês porque eu também não quero ser passada para trás, porque os empresários que eu contratei me passaram para trás. Só que em alguns casos, eu levo um amigo para uma reunião para ter uma presença masculina, para eu ser respeitada, só que a decisão é sempre minha. Isso foi uma frase que me chamou muita atenção. Às vezes você sente a necessidade de uma presença masculina numa reunião para te dar força, para que você possa fazer esse trabalho? Porque existe essa questão, ainda ela é cultural no Brasil, de olhar para a mulher como, hoje nem tanto, mas infelizmente existe, de olhar para a mulher como se ela fosse incapaz. Você acha que levar um homem para uma reunião, numa apresentação da tua empresa, te fortalece ou te enfraquece? Olha, ajuda bastante, assim, ainda mais para tomada de decisão. Já tive casos que eu mesma fui com o meu marido, né, e fechamos, né, então quando eu vou sozinha não é da mesma forma, então a presença dele ali ajuda bastante. Mas você acha que isso enfraquece ou fortalece? Fortalece. Porque, veja, eu acho o seguinte, nós somos profissionais, então independe se você é um homem ou se você é uma mulher, você tem habilidades. Uhum. A pessoa está te contratando pelo teu gênero, então seria isso? Seria. Né? E o quanto isso dói?
Deixa bem chateado, porque eu mesmo procuro estar me esforçando o tempo todo para ser melhor a cada dia, né? Aquela questão de pequenas conquistas diárias. E aí, quando a pessoa, ela desqualifica você, é bem ruim, né? Por questão de você ser mulher, ou que o homem, que às vezes também, já vi questão de errar bastante na contabilidade também, não ter conhecimento, você provar, e mesmo assim a pessoa duvidar. É bem chato. E o quanto você sofreu isso ao longo dos seus 15 anos de carreira? Porque isso não é uma coisa que acontece hoje, né? Porque o afiar o seu machado é passar por desafios, né? O afiar o seu machado é consolidar a sua presença e a sua imagem, né? E esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi você aqui para hoje a gente poder conversar, porque ela é uma área predominantemente masculina, né? Então, o que é esse afiar o seu machado ao longo dos seus 15 anos? Como é que foi isso para você? Você está blindada hoje com isso? Hoje é algo que não te afeta tanto ou você ainda se sente afetada por isso? Nessa parte, eu ainda às vezes me sinto afetada, né? Por exemplo, sabe que eu sou a contadora responsável, que eu sou a gestora da empresa, mas fala, quero falar com o seu gestor, te desqualificando. Então, essa situação é muito chata. Eu acho que até um pouquinho falta de respeito, né? Então, essas situações a gente passa, não sempre, mas passo sim. Tá. Hoje, quando você oferece o teu serviço, o que você oferece para o teu cliente? Porque contabilidade tem um monte. Nós temos contabilidades hoje, inclusive virtuais, né, que fazem um preço bem reduzido e quem contrata por preço, demite por preço. O que a Sheila oferece hoje para o cliente quando ele chega e fala, quero contratar a tua empresa? Então, o atendimento humanizado. Só que antes disso eu vou subir algumas imagens. Você pode subir para nós? Vamos pedir para o nosso pessoal da técnica subir, que, né? Olha aí. O que é produtividade em seu negócio? O que seria isso? O que é essa fala da Sheila? Então, a gente sempre procurar maneiras, né, de tentar ajudar em soluções para o cliente, em verificar a tributação dele, se ele está pagando os impostos de forma correta, né? Benefícios fiscais também que possa vir a beneficiar esse cliente. Então, sempre eu tento procurar essas formas. Na parte também do atendimento humanizado, eu procuro centralizar para poder passando as demandas, para não ficar, uma pessoa não sabe, ou às vezes em troca de funcionário, perdeu a informação do cliente. Então, essa parte eu acho bem importante. Tá. Então, a produtividade, ela significa para você o quê? Quando você entrega essa produtividade para o cliente, o que significa? Eficiência. Eficiência. Isso. Tá. Dentro dessa histórico, você sentiu ao longo do tempo alguma perda nesse sentido? Tipo, olha, ok, eu quero entregar eficiência. Eu, como profissional, estou aqui afiando o meu machado. Em que momento eu não estou sendo eficiente com o meu cliente? Porque eu sei que você... Quando você falou, você reconhece a necessidade de um Sebrae, de um consultor, de um mentor. E tem muitas empresas que são avessas a isso. O empresariado, ele é avesso. Agora, eu vou espetar. Quem tem mais preconceito com a contadora feminina? O homem ou a mulher? A empresária ou o empresário quando vão contratar? Eu acredito que o empresário. Porque eu já ouvi relato de alguns profissionais com os quais eu trabalho e de algumas pessoas muito próximas a mim que falam que às vezes elas sentem mais preconceito da mulher. Né? Por exemplo, você colocou uma foto de um homem aqui. Isso é para respaldar essa questão? Não, é mais de imagem mesmo, né? Que a gente coloca, porque a gente cuida tanto da pessoa jurídica como a física, né? Então, nisso é homem, mulher, então a gente tem diversos clientes também. Qual que é o melhor cliente para Monteiro? O Simples MEI, o Simples Nacional, o Presumido ou o Lucro Real? E por quê? Hoje atendemos empresas do Simples e Lucro Presumido. Alguns MEIs, né, também a gente consegue oferecer uma consultoria ali para ajudar eles quando forem desenquadrar. Então, é a nossa carteira de cliente. Então, empresas de pequeno e médio porte. Agora, estamos passando por uma transição onde a gente está incluindo os clientes de lucro real também, que a demanda já é maior, e também a questão das obrigações. É o dobro, fiscalização. Então, a gente está se preparando para a entrada desses novos clientes. Tá, e o quanto você teve que se preparar para chegar nesses clientes? Por quê? Não é simplesmente só porque você é contador, porque presume-se, né? Vamos falar do lucro presumido profissional. Presume-se porque você sabe, porque você é formada, você entende de todas as áreas.
E não é bem assim, você tem especificações, ou seja, se você não tiver preparo, não dá para fazer. O quanto você teve que afiar o teu machado para chegar nesse patamar do lucro real e do lucro presumido? Porque tem contador que quer o serviço fácil, né? Muitos cursos. Muitos cursos. Eu faço também, me especializei na parte de lucro real, né? Você tem mentores também, você procura mentorias para poder estar fazendo. Estou fazendo uma pós-graduação também, né, em contabilidade, gestão e tributação. Então, ele foca bem nessa parte de lucro real. Com a reforma tributária, é a opção que vai ser mais lucrativa para o cliente, né? Ou simples ou lucro real. O presumido, ele vai deixar ali de existir. Você acha que vai deixar de existir? Não vai ser muito vantajoso. Tá. E por falar em deixar de existir, o contador que está lá, ainda na época da pedra lascada, criando tributos na base da talhadeira. Muitos contadores estão saindo, viu? Vendendo carteira, migrando para outras áreas ou se aposentando também. Porque não querem se atualizar com sistemas novos, então acontece muito isso. A contabilidade, ela tá passando por uma revolução, né, muito grande, então tem muita coisa mudando. Tá, e você acha que, assim, lógico, com essa saída, né, existe a necessidade de profissionais mais bem preparados, certo? Qual é o futuro da contabilidade? Porque tem algumas pessoas que, para desmotivar, eu acho que a gente sempre tem um ladrão de sorriso, né? O que é o ladrão de sorriso? Aquele que tira o seu brilho, você chega para ele, nossa, tô tentando fazer isso. Não faz, não vai dar certo. Né? É aquele cara que tem um problema para cada solução. E tem muitas, em todas as áreas, então não vamos focar, mas como a gente está falando da contabilidade, eu queria que você me dissesse, qual é o futuro da contabilidade hoje na visão da Sheila? Como é que a Sheila olha para o contador? Para quem está saindo da faculdade, se você pudesse dar um conselho para esse profissional que está saindo formado, porque muitas vezes ele já trabalha dentro de algum escritório e tudo mais, qual é o conselho da Sheila para esse profissional em relação a essa transição, essa mudança que está acontecendo entre a contabilidade que era operacional, emissora de boletos, emissora de DARFs, DAMPs e DAS, para aquela que olha para a empresa como um todo e fala, cara, você está errado aqui, né? Qual é o futuro da contabilidade? Então, a contabilidade, como ela está passando por essa revolução e está mudando muita coisa, é importante o contador se atualizar o tempo todo. Então, mesmo na faculdade, é importante buscar estágios, buscar formas ali, mesmo não remunerado, para poder estar conseguindo, porque eu vejo que muita gente não faz estágio e acaba indo cru para o mercado de trabalho. Então, é importante conhecimento também, tentar procurar soluções ali para ajudar. Você acaba sendo um psicólogo do cliente, porque o cliente, tudo que ele vai fazer, ele fala com você antes. Então, essa demanda é importante, né? Se tornar um consultor, tá ali amigo do cliente. Então, para ser um bom contador, não basta gostar de números? Não, não basta. Tem que gostar de pessoas também? Tem que gostar de pessoas. E qual é o conselho que você dá para esse jovem profissional? Porque eu sei que você contrata, vez por outra, profissionais para... Porque você está ampliando a carteira, você precisa de mais profissionais. Sim. Qual é a dificuldade que você sente quando você vai no mercado buscar esse profissional? Então, alguns não querem trabalhar em equipe, tem uma certa dificuldade, então às vezes não gosta de compartilhar informações, de estar ali com outra pessoa, então isso atrapalha bastante. A questão também de resiliência, porque a nossa área também muda muito, então a pessoa tem que estar ali para se adaptar, né, com as mudanças. Não vou fazer, surgiu coisa nova, tá muito em cima. Então tem que ter essa flexibilidade para poder ajudar. E até mesmo que todo mundo vai crescer junto, né, um ajudando o outro. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito para os profissionais, eu gosto de frases de defeito, né, porque ela é para bugar mesmo. Eu digo que a frustração está para a inteligência emocional, assim como a imunidade, né, a questão dos vírus, das bactérias estão para a imunidade. Ou seja, você tem que se expor para isso. O quão é importante a frustração na contabilidade? Não é ser imune a ela, tá? Mas estar disposto a ela. Porque se você não se dispuser a se expor à frustração, você não cresce. O quanto que a frustração é importante para o contador? Olha, eu acho de criar, né, oportunidades, porque se você fica meio com medo ou sente uma insegurança, acaba te atrapalhando ali para você seguir. E é importante você criar oportunidades, você ir atrás. E você cria oportunidades através da frustração?
Cria também, porque você tem que procurar um modo de pensar diferente, né? Pra não ficar só naquilo, que senão você vai ser uma pessoa depressiva. E também vai ser um profissional que não vai sair pra frente. E você não atrai clientes novos, né, com isso. Uma pessoa triste, a pessoa olha e fala, meu Deus. E qual é o conselho que você dá pra quem tá saindo da faculdade? Porque sim, ele sai cheio de sonhos, né, de vontade de fazer, mas tem as ilusões, né? É tudo lindo, né? Eu vou sair, vou abrir meu escritório, eba, que legal, E aí ele sai pro mercado de trabalho. E aí vem aquela musiquinha, né, triste, aquele violino do Titanic tocando ao fundo. Então, o importante é ele sempre estar atualizado, né? Então, hoje tem diversas ferramentas também, o YouTube também ajuda muito. Então, a pessoa consegue ali buscar de como faz uma declaração na prática. Falta um pouquinho também, às vezes, de determinação e persistência. E uma coisa que você faz, que é a consistência naquilo, ela vai se tornando certa, né? E aí você vai conseguindo ali se aperfeiçoar a cada dia. Tá, e você pode falar um pouquinho da diferença, né? Nós estamos vendo no painel agora como podemos te ajudar, né? Contabilidade fiscal, gestão contábil de pessoas e imposto de renda. Tá, me fala um pouquinho de cada área, porque assim, o profissional, a gente sabe quando vai fazer contabilidade, ele pode ir para uma área que é fiscal, ele pode ir para o tributário, ele pode ir para a gestão de pessoas. Mas para quem está de fora, que não entende, acha que contabilidade é tudo uma coisa só, me fala um pouquinho. O que você espera de um cara que, assim, você contratou alguém para te ajudar na contabilidade. Você contratou alguém para te ajudar no fiscal. Você contratou alguém para te ajudar na gestão de pessoas. O que você espera de cada um desses profissionais? O que você acha que é o diferencial para esse profissional? Não para Sheila contadora, para Sheila que é empreendedora, mas assim, olhando como profissional, o que você acha que é a cereja do bolo em cada uma dessas áreas para que ele possa crescer profissionalmente? A pessoa precisa ser curiosa. De gostar de pesquisar algo novo e aprender algo novo. Isso é importante. Principalmente na área fiscal, que muda a legislação o tempo todo. Então, se a pessoa só está acostumada a fazer arroz e feijão ali todo dia, ele não vai querer se interessar por coisas novas. E ela muda muito, né? Tanto a contabilidade com as normas novas também, não é só ali débito e crédito. Então, você tem que colocar nos balanços de acordo com as normas internacionais. Então, é importante a pessoa saber isso. Então, a contabilidade segue uma regra. Segue. Então não é alguém que sentou lá, olhou, falou, eu acho que vai ser assim. Não, a gente tem os CPCs, que são os pronunciamentos, tem as normas também, tem declarações que olham da parte do contábil. Então, por exemplo, se a pessoa fica anos sem escriturar, como que ela vai ter ali um balanço, um livro diário, que a gente é obrigado hoje a escriturar o livro diário. Então, não tem como fugir. Então, quando você vai contratar alguém para atuar na contabilidade, né, o que você olha para essa pessoa e fala, é isso que eu estou buscando? Qual é a cerejinha do bolo que você olha no candidato e fala, esse cara me ganhou, ou essa profissional me ganhou, porque tem a cerejinha. Qual que é a cereja? Proatividade. Proatividade? Isso. E no bem fiscal? Importante. No fiscal, a curiosidade. Então, a pessoa ela tem que ir atrás para buscar conhecimento e não ficar só ali. Ele tem que ser meio advogado tributário? Não um advogado, mas ele tem que tentar se tornar um especialista naquela área, né? Para passar... E de onde ele consegue isso? Olha, hoje existe diversos cursos, até gratuito também, que a pessoa consegue fazer e se aprofundar mais no assunto. E gestão de pessoas? A pessoa tem que ser psicóloga para fazer gestão de pessoas na contabilidade? A pessoa tem que gostar de pessoas e ser aquela pessoa que fala com todo mundo? Ou aquela pessoa que é um pouco mais centrada e olha para os direitos? Porque assim... né? A gente sabe que dentro das empresas todo mundo conhece seus direitos, mas as obrigações. E a gente sabe que lidar com pessoas nas empresas tende muito isso, né? Porque o empresário vira e fala, não, foi a contabilidade que fez. Sim. A criança cai no teu colo, né? Sim. Se resolve com a contabilidade, mas descontar 1 hora a mais. Não, a contabilidade. Eu só mandei os números. Então, que esse profissional que faz gestão de pessoas na contabilidade precisa ter? Qual é essa cerejinha de bolo? Qual é esse brilho no olhar que você olha e fala, ó, se você quer seguir por essa área, você precisa focar aqui. Então, a pessoa tem que ser bem atenciosa e crítica também, né? Porque tem, na parte de gestão de pessoas, seguimos ali a legislação do sindicato, então tem as normas e diversas coisas que a pessoa precisa ver ali para passar as informações corretas. Né? Ter paciência também com a questão do funcionário, porque ele vai te perguntar, ele vai sair da empresa e vai ligar para você para saber da chave do FGTS, por exemplo. Então, a pessoa tem que ter mais esse equilíbrio
para conseguir passar as informações de forma correta. Ou seja, não é simplesmente colocar as informações, né? É. E vamos falar do nosso amigo Leão, né? Porque também tem isso, né? Não é porque você trabalha CLT que você não tem que prestar contas ao Leão. Você tem lá o imposto de renda. Sim. Mas tem algumas empresas que acabam não contribuindo de forma adequada. Isso prejudica o profissional. Então você, como especialista da área, como uma profissional da área, como é que você vê a pessoa que está disposta... Porque assim, não é porque você é contador que você sabe fazer imposto de renda. Me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. Eu não sou contador, eu sou administrador. Mas eu já vi muita gente achar... você é contador, então você sabe fazer imposto de renda? É assim? Então, acontece de ter pessoas que não são contadores e fazem imposto de renda. Tem que tomar muito cuidado, porque é uma informação ali que a Receita já tem a base dos seus dados. Ela só quer que você confirme para ela o que está correto. Eu sei o que você fez no verão passado. Pois é. E a questão também, o Banco Central, ele passa as informações também. Então, é tudo monitorado, não tem por onde fugir. Ou seja, as informações são cruzadas. São cruzadas. E a pessoa, às vezes, omite informações ou não passa. O Pix hoje é muito rastreado, então é importante ali você ter esse conhecimento, essa parte de colocar tudo certinho no papel para poder declarar. Então, vamos lá. O que seria o profissional da contabilidade, que é o profissional no teu ponto de vista, tá? Porque você veio afiando o seu machado e você está afiando, né? Eu sei que você faz curso no Sebrae, você está fazendo a pós, está fazendo administração. E em que momento você vive, a gente vai chegar nessa parte ainda, tá? Eu não tô falando com um clone aqui, né? Não é uma imagem, é uma pessoa, então sim. Tá bom. Mas assim, no teu ponto de vista, esse profissional, quem que seria esse profissional ideal hoje, que sai da contabilidade, qual é a visão que ele tem que ter? Cara, você vai ter um escritório, qual é a visão que você vai ter? Você quer trabalhar para um escritório, você não quer ter o escritório, você quer ser um prestador de serviço, você quer ser um CLT, é uma escolha, né? Cada um faz a sua. A gente tem que respeitar. Mas, assim, para esse profissional ser bem sucedido, porque é diferente de ter sucesso. Né? Faz sentido eu te dizer aí que sucesso é uma coisa que, ok, atingi o pico do Himalaia. Mas eu sou bem sucedido, eu consigo fazer isso outras vezes. Porque não é só chegar, né? É se manter. Então, esse profissional, o que ele precisa ter? Na tua visão, no teu ponto de vista crítico como profissional. O que você olha para esse profissional? Como é que você enquadra isso? Então, esse profissional, ele precisa ser esforçado, ele precisa ser persistente, ter constância, porque são por hábitos. Então, cada dia, por exemplo, está difícil de você arrumar um cliente. Você procura outras maneiras, estuda outras maneiras para poder conseguir. Então, fazendo um pouquinho a cada dia, uma hora você vai chegar lá. Procurar maneiras de inovar, trazer produtos novos é importante também. Então, por exemplo, na contabilidade, às vezes a pessoa não trabalha com marcas e patentes. É uma área boa para poder ingressar. Então, trazer produtos novos para estar ajudando esses clientes também. Tá, então vamos colocar da seguinte forma. Você tem que ter essa amplitude. Mas quem faz tudo não faz nada. Uhum. Né? Então, na tua visão, é importante também ser focado num determinado tipo de cliente, num determinado tipo de mercado, ou não? O quanto isso é importante para um contador que quer crescer, que quer se desenvolver? O nicho, ele ajuda muito nessa parte de você ser um especialista em determinada área. Por exemplo, a Miguel e Monteiro, nós focamos em clientes de marketplace. Então, 80% da nossa carteira são clientes ali que trabalham já com vendas pela internet. Então, isso ajuda muito a conhecer as particularidades daquele setor. Tá. Então, agora, é importante. Então, assim, ele é importante entender, por exemplo, quem gosta de trabalhar com o mercado voltado ao varejo, Uhum. né, ele tem, lógico, a sua especialização, ele tem mais facilidade. Porque não adianta ele estar no mercado de varejo e ir para a indústria. Assim como quem está na indústria, não adianta ir para o mercado de importação e exportação. Porque a gente tem uma legislação específica, né? Sim. Então, para cada área existe uma legislação específica. E dentro dessa legislação específica, né, ela tem que ter a especialização dela. Ele tem que ser especialista para poder passar o conhecimento de forma certa. Quando a gente abre também o escritório, às vezes acaba atendendo ali diversos ramos de atividade dos clientes. Mas aí você acaba ficando meio que bagunçado. Porque aí você atende um, aí não sabe um benefício fiscal que entrou no outro. E aí, às vezes, acaba se perdendo nas informações. Então, às vezes, você procurar um nicho específico ajuda, né? Por exemplo, eu tenho colegas que eles se especializaram somente em supermercados.
outros que em cartório. Então fica mais fácil de você conseguir estar mais perto do cliente. Entendi. Então, se você pudesse hoje, assim, olhando para a tua trajetória, você está no caminho certo? Você considera que você está no caminho certo? Estou. E se a gente precisasse, por exemplo, quero contratar Miguel e Monteiro, né? Você tem disponibilidade de atender novos clientes? Porque assim, a gente está falando com um público diverso. Você que está aí, está procurando um contador. É MEI, está querendo fazer a transição de MEI para o Simples. Ou está no Simples, quer ir para o lucro presumido. Né? Você está buscando um contador. A Miguel e Monteiro tem espaço para isso hoje na carteira dela? Temos espaço. Temos também novos funcionários também que ajudam nessa parte e estão ali para estar caminhando junto com o cliente. E tudo passa pela mão da Sheila antes? Tudo passa por mim. Não Qual tem como, agora, assim, não passar, porque a gente quer dar o olhar clínico ali, né? Tá. Então, vira só o teu microfone um pouquinho, que senão... Isso é porque ele é direcional. Se ele estiver virado para lá, tua voz não vai sair bem. Mas vamos pensar o seguinte. Olhando hoje para esse mercado vasto que tem, né, qual é o conselho que a Sheila voltaria há 15 anos atrás e daria para ela, há 15 anos atrás, aonde ela acertou e aonde ela precisa melhorar? Mas não de 15 anos agora, tá? Então, tipo, voltando a 15 anos, qual o conselho que você daria? E hoje, você olhando para você, 15 anos depois, aonde você acha que, cara, eu preciso melhorar aqui, mas eu acertei muito aqui? Olha, eu acredito que na parte de ser constante, né? Então, sempre estar procurando coisas novas, tá sempre se atualizando. Então, isso eu continuaria fazendo da mesma forma. A parte que eu precisaria estar melhorando mais é a parte do equilíbrio, porque é muita demanda e a gente não tá aqui para ficar apagando fogo o tempo todo, incêndio, né? Então, essa parte é importante. E também das relações familiares, sempre ter tempo ali com a família. E você consegue isso hoje? Hoje eu consigo, mas pastei bastante, viu? Era bem difícil conciliar tudo. Tá. E se você puder deixar hoje para os nossos espectadores aí, para as pessoas que estão nos assistindo, deixar um conselho para quem quer entrar na área da contabilidade, para quem está desanimado com a contabilidade ou para quem acha que contabilidade não tem nada a ver, mas assim, um conselho único que você daria para todas essas pessoas. O quão importante você acha que é na tua trajetória, aquilo que você acertou, aquilo que você errou, que você gostaria de deixar um conselho e falar, olha, eu acho que é importante você seguir por aqui, independente da área. Mas se você for da área, esse aqui é o mais importante. Olha, determinação é importante, né? Para o pessoal não desistir. A contabilidade, ela é uma área muito grande. Não é porque as contabilidades digitais chegaram que a pessoa não vai ter emprego. Então, tem bastante oportunidade. Empresas abrem várias por dia. Então, se a pessoa ela conseguir ter essa determinação, ela consegue ali seguir o caminho na contabilidade. Mesmo ela sendo de outra área, ela pode se especializar também na parte só do financeiro, se ela não quer fazer o contábil, ou ela pode fazer a parte do departamento pessoal. Então, tem diversas áreas para você trabalhar. Bom, colocando isso tudo numa bandeja só. A Sheila contadora, a Sheila esposa, a Sheila mulher, a Sheila a pessoa física ali, filha. Quem que é a mais importante? Olha, a pessoa física, porque você tem que estar bem com você para você poder passar amor, conhecimento pro próximo, atender bem, né? Então, você tem que estar bem com você mesmo. Bom, se você chegou até aqui, se você gostou dessa entrevista, dá uma força pro canal, curte, compartilha, divulga para os seus amigos, né? Porque é importante, a ideia aqui é justamente trazer conhecimento. Eu quero muito agradecer a tua presença, Sheila. Foi muito enriquecedor poder trabalhar aqui com você nesse momento, entender um pouquinho, né, do que é ser contador. É claro que a gente tem muita coisa ainda para falar, então se você tem alguma dúvida, quer saber algo mais sobre contabilidade ou está buscando um escritório, tem aqui a Sheila que você pode vir conversar com ela. Ela não morde, né? Diferente de mim, né? Diferente de mim, mas ela não morde. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos seus esclarecimentos e eu desejo para você sucesso, porque sorte é para quem não tem capacidade, não é verdade? E eu Suas que considerações agradeço. finais?
Eu agradeço a oportunidade. É importante também os MEIs tomarem cuidado com a parte de contabilidade. Às vezes eles passam informação que não precisa de contador e é importante você ter uma consultoria. Então esse é um apelo que eu faço para eles poderem ir se organizando melhor para quando mudar o regime. Tá ótimo, então. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Sucesso, Sheila. Muito, muito bom ter esse papo com você. E até a próxima. Até.